Eu tenho tendência a Alzheimer. E você começa a fazer o quê? A se organizar, a fazer... Isso é bem interessante. Porque você não tem... O câncer, você... Sei lá, tendência a câncer de mama. Aí você já procura um oncologista. O que você faz com essa informação? Nesse sentido. Essa pergunta é fantástica e é o que às vezes impedem as pessoas de se beneficiarem disso. Justamente o medo, né? Porque o medo, ele paralisa a gente. Ele é paralisante. Né? E aí a gente não consegue... Avestruz, enfiar a cara na terra pra não ver. Aí fica com o bumbum de fora, o leão vai lá e... Né? Então, assim, o que acontece? Esses testes, o de Alzheimer, eu vou dar o exemplo, né? É um Alzheimer de início tardio que a gente avalia. E ele não é um diagnóstico, ele é só uma predisposição, uma tendência. Então, o que você vai fazer? Né? Depois a Elisa vai falar sobre isso, porque ela tem essa alteração e eu gostaria que ela trouxesse a vivência dela. Mas, e muitas vezes pode ser libertador. Né? A gente tem uma pessoa na família que a mãe teve Alzheimer e essa pessoa resolveu fazer o teste porque tinha preocupação e viu que ele não tem o risco de Alzheimer. Né? Então, ele ia ficar a vida inteira com aquilo martelando, né? E ele viu que não vai desenvolver. Exatamente, também, né? Porque também tem a maldição do talento, né? A pessoa tá tão tranquila porque, não, eu não tenho, então faz tudo errado. Exato, acaba desenvolvendo, baixa agora. Exato. Mas o que a gente avalia, só complementando, assim, não são mutações raras, né? Porque tem até aquele filme Para Sempre Alice, que é um Alzheimer, que é um gene que eles descobrem, mas assim, aquilo é um diagnóstico. Você descobre aquela mutação, você vai desenvolver o Alzheimer. E geralmente é precoce, são pessoas jovens que desenvolvem. Aí realmente tem que ter um preparo muito forte para fazer um teste desse. Isso, né? No caso da filha, lá no filme, ela quis fazer porque ela ia fazer seleção de embriões. E aí ela quis fazer o teste para selecionar um embrião que não tivesse essa alteração, né? Mas a gente não, a gente avalia só doenças onde o ambiente também tem influência. Então, você vai saber o seu componente genético, mas não necessariamente você vai desenvolver Mas não é uma condenação. Exatamente. Não, é uma informação. É uma informação. Né? Aí eu sei que não pode faltar o meu ômega 3 todos os dias. Eu tomo, faça chuva, faça sol. Não vai levar... Qual suplemento eu vou levar? O ômega 3. Né? Então, eu tomo todos os dias uma dose bem generosa. Né? Atividade física regular, de segunda a segunda. Sempre aprender uma coisa nova, então toda hora eu me inscrevi num curso de pós-graduação, depois vou fazer aula de yoga, porque tem muito tempo que eu não aprendo nada novo, enfim. Vai acabar no mandarim, você. Vou acabar no mandarim. Biohacking, né? Aquela coisa de você hackear as tuas tendências e lutar contra para aperfeiçoar. E o acompanhamento também, né? É uma informação que, assim, nunca me assustou. Lógico, eu sou muito tranquila, né? Assim, não sou hipocondríaca, não sou paranoica. Muito pelo contrário, às vezes que eu fui para o hospital, uma eu fiquei 45 dias internada, a outra eu fiquei 4 dias, então, porque realmente é quando tem que ir, né? Então, eu, assim, não recebi de forma ruim, mas eu não acho que seja um teste que é recomendado para todo mundo, porque tem pessoas que realmente vão ter dificuldade em encarar aquela informação, né? E eu respeito, acho que o nosso dever é desmistificar isso para que as pessoas tenham cada vez menos medo de encarar a informação que é delas, que está dentro delas, né? Que é o nosso tesouro, né? Para conseguir viver mais e melhor, né? O biomental, então, ajudaria se a pessoa deve ou não fazer esse? Não. Esse outro, não? O biomental, na verdade... porque se a pessoa já tem uma predisposição à depressão, por exemplo. Pode ser. Uma coisa desse tipo, talvez fosse melhor não fazer esse teste para não ficar, não somar essas duas coisas. Sim, é uma possibilidade. O biomental, ele é muito legal, que o foco dele é a saúde mental. Então, a gente avalia assim, aspectos como qualidade do sono. Então, se a pessoa tem tendência a ter um sono mais profundo, menos profundo, se ela tem uma resiliência maior ao estresse.
a gente avalia questões muito relacionadas ao estilo de vida mesmo. Como é que a resposta dela, hoje em dia, estão usando muito para dor, para a própria depressão, os canabinoides, né? Se ela vai ter efeito colateral com o uso de canabinoides. Então, é um teste que eu brinco assim, ele é muito mais de estilo de vida do que qualquer outra coisa, né? Ele sinaliza algumas tendências só de déficit de atenção, ele dá uma sinalizada se você tem um risco aumentado ou não, né? Mas ele pontua questões mais relacionadas à suplementação, aos níveis de dopamina, por exemplo, também. Cortisol, se você tem risco aumentado de ter cortisol aumentado, né, durante a manhã, que aumenta o estresse. Então, ele é mais nesse sentido, assim, de melhorar. Hoje, a gente viu que as pessoas, dos desafios maiores, né, é justamente o gerenciamento do estresse, está todo mundo sempre... A fadiga crônica, a gente também avalia. Então, está todo mundo fadigado, estressado. Então, o objetivo desse teste foi realmente dar uma informação para que a pessoa possa melhorar, né, o sono, que hoje é fundamental para a saúde mental, né, é um dos pilares para tudo, a suplementação adequada, né, e essa parte de algumas medicações que talvez não sejam tão interessantes. Como é que foi durante a pandemia? Porque não houve período mais estressante, né? Acho que a gente, de modo geral, assim, a população... A gente pode dizer que foi o período mais estressante da população como um todo, né? A ideia da ameaça da morte, o medo de tudo, né? Medo de sacola plástica, né? A gente ficou doido, né? A gente botava sacola plástica na área de serviço. Chegava aqui, álcool em tudo, eu tenho uma amiga que obrigava o marido, acho que ela obriga até hoje, a tirar a roupa toda na porta de serviço do apartamento. Ela não deixava nem entrar em casa. E a gente debochou muito dela depois, porque chegou num ponto e que hoje a gente debochava para acordar. Sim. E ver se ela acordava, né? Porque o marido foi aguentando aquilo, né? E tal, mas rindo já, porque chegava ao absurdo dos absurdos, assim. Eu lembro uma vez... E ela continuou comprando álcool 70. Passando tudo. Caixas de álcool 70. Eu fico muito impressionada. Eu já falei para ela... Vai tirar de mercado, né? Então, passou a estocar, né? Ela já arranjou um caminho. Ela continua comprando álcool 70. Dealer de álcool 70. Eu falei para ela outro dia, cuidado que você vai botar fogo nessa casa, né? Imagina. Porque a pessoa fica estocando álcool, paranoica, passando fogo é bom, álcool. Porque mata o vírus. Eu fiquei essa coisa também os amigos podem ajudar, né? Dar uns toques, né? Falar, você está exagerando um pouco aí. Está passando do ponto, né? Porque pode passar do ponto mesmo. Pode, e nessa área da pandemia. Né? E o laudo mental ali começou a desenvolver, né? Lá com a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, na época da pandemia, né? Porque falou, gente, vai ficar todo mundo com muitos transtornos, né? Porque eu acho assim, as pessoas encararam de formas diferentes, né? Uns um pouco com mais rigor, outros menos, mas afetou todo mundo. Todo mundo. Ninguém escapou. Mesmo quem ignorou, ou enfim, né? Eu tenho um outro que diz, eu andei todos os dias na rua, né? Enfim. Orgulhosamente apresento, eu não tenho medo. Mas a gente teve de tudo, né? Mas são raros. A paranoia foi maior, né? Foi mais ampla. Mas uma coisa que foi muito interessante, a gente começou a ter uma procura muito grande porque as pessoas começaram a se preocupar mais com a própria saúde, de uma maneira geral. Então, assim, clientes nossos que tinham feito o teste e meio que tinham deixado de lado, recordaram, resgataram, quiseram fazer para a família toda, porque falaram, não, eu também preciso então que meu filho faça, minha esposa, né, ou a outra que o marido fez. Então, teve esse interesse maior pelo controle da própria saúde, né? Então, hoje, eu fico pensando assim, um médico, quando ele está lá no consultório, é um desafio, porque hoje os pacientes já chegam com um nível de informação... Coitados. Né? É desafiador. E aí, então, a gente viu esse movimento, né? E eu brinco, para mim foi ótimo, porque a vida inteira eu falava que fazia PCR e ninguém entendia o que eu ficava fazendo o dia inteiro. Né? Agora todo mundo sabe o que é o PCR, né? Então, tiveram esses aspectos positivos, né?
E eu acho que esse é o legado, né, que pode ficar assim da pandemia, né? E como é que você falou que as pessoas aproveitaram para incluir outros membros da família, fazer teste? Isso. Também tem pacote familiar, então eu consigo fechar um pacote para mim com 5 exames, aí eu falo, pô, mas é um desperdício, eu me testar, não testar minha filha, Sim. testar minha mãe junto. Sim. Então tem pacote familiar? Tem. A gente trabalha com algumas possibilidades. A gente tem um time bacana de vendas que está sempre ali ajustando, né? E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.